Se analisarmos esse código aqui, percebemos a estrutura dele é algo bem simples, né? Temos uma struct app com os atributos stored, low e load. O stored sendo do tipo concreto JSON stored e o load sendo do tipo concreto JSON load. Estamos implementando uma função new nessa estrutura, que essa função new recebe um JSON stored e um JSON load para retornar uma instância de app, que é o que estamos fazendo aqui no main. A primeira coisa que você já deveria reparar é o fato de estarmos usando tipos concretos aqui. Isso não é bom, até porque se quisermos mudar, se não quisermos mais salvar os dados em JSON, se quisermos, por exemplo, futuramente ter uma estrutura para salvar dados em SQL, a quantidade de código que teríamos que mudar aqui vai ter que passar o SQL para cá, vai ter que passar o SQL para cá, vai ter que passar o SQL para cá, e aqui de novo, certo? Isso porque estamos num exemplo simples. Imagina um projeto mais completo, com vários subdiretórios e módulos, o quanto de arquivos teríamos que alterar para fazer uma mudança simples dessa, de mudar o tipo de persistência que o nosso aplicativo está usando, correto? Então, a primeira coisa que deveríamos fazer nesse código é alterar ele para você utilizar genéricos, e aqui, em vez de receber implementações e aqui, em vez de receber tipos concretos, receber genéricos, tanto para story quanto para load. Então, podemos fazer isso de uma maneira simples, né? Primeiro isso, criando uma característica, que é uma trace, uma característica para story, e outra característica para o load. Tá? Aí, o que a gente faz? Nossas estruturas tem que implementar essas características. Então, o JSON Story implementaria o Story, e o JSON Load implementaria o Load. As mesmas coisas para as estruturas SQLs que criamos agora há pouco. Então, o SQL Storage implementa o Storage e o SQL Loader implementa o Load. Certo? Aqui na nossa estrutura nós definimos dois tipos genéricos. O tipo genérico S, que está se referindo ao Story, e o tipo genérico L, que está sendo referido ao Load. Story vai ser o tipo genérico S e o Load vai ser o tipo genérico L. Passamos a mesma coisa para a implementação. Então, S, Story, Load, SL, S e L. Então, aqui agora eu poderia ter diferentes estruturas de app que se utilizam de diferentes características, tanto de stories quanto de load. Por exemplo, vamos dizer aqui que aqui vai ser um SQL load, um SQL store. E embaixo eu vou criar um ponto, né, app, chamado de new. Onde eu vou passar o JSON store e JSON load.
Se salvarmos e fizéssemos um teste aqui, no caso 1, ele só está dando os avisos que eu não estou usando os campos, mas no geral, nosso código compilou e rodou sem erros. O que fizemos aqui está certo. Nós demos flexibilidade para o código para que o app não fique restringindo a um tipo concreto de load e a um tipo concreto de storage. O grande porém agora é que na instância de app acaba-se que a gente pode configurar nosso aplicativo errado, passando uma instância de um storage que não se comunica direito com a instância de load. Falando de maneira semântica, isso aqui está correto. Semanticamente está correto, porque ele está pedindo para o app um storage e está pedindo para o app um load. Nós estamos passando storage e um load. Então, se der outro caso run aqui, isso vai rodar sem problemas, sem recordar nenhum erro. Mas, obviamente, quando a gente fosse executar isso daqui, se tivesse métodos implementados aqui, o SQL ia guardar os dados e o JSON não ia conseguir ler, porque são formatos de arquivos diferentes, né? São formatos de armazenamento diferentes. Então, como é que podemos resolver agora essa incrível flexibilidade que geramos aqui? E para resolvermos esse problema, podemos utilizar o padrão Abstract Factory, que a principal ideia dele é ser uma interface com um método que vai construir objetos que estão relacionados entre si. Por exemplo, o nosso app ele precisa de um método storage e um load que estejam correlacionados entre si, que sejam do mesmo tipo, seja do mesmo tipo de storage e de load, ou de SQL storage e SQL load. Então a gente cria uma interface que tem um método que zera esses dois objetos. Passando isso para o código, né? Nós temos uma interface aqui agora, a criação de uma trace chamada Factory Persistent, onde ela tem um tipo genérico S, que é um storage, e um tipo genérico L, que é um load. A função createStorage vai retornar um storage, e a função createLoad vai retornar um load. Agora precisamos criar as implementações concretas, né? Então, para isso, criamos a estrutura JSON Persistent, que vai implementar o Factory Persistent, retornando um JSON Storage e um JSON Load. Então, a gente implementa os métodos, retornando respectivamente seu Storage e seu Load. Outra diferença que temos que fazer aqui é, na função app, na hora de iniciarmos o app, em vez de passarmos para o app tanto o storage quanto o load que vamos utilizar, nós passamos uma implementação da Trace Factory. E aqui dentro nós instanciamos ambos, certo? Assim, se nós rodarmos agora esse código, vamos perceber que ele roda sem problema nenhum. Apesar de não ter nenhuma implementação real de salvamento nem de leitura de dados, a lógica vai se manter independente dos métodos que existirem dentro de storage e dentro de load, certo? Bem, para provar o que estou falando, criei mais um ciclo concreto para ser agora persistência em SQL. Estou implementando o Factory Persistence nesse tipo concreto, retornando o SQL Storage e o SQL Load, meus métodos aqui dentro. Agora, sem alterar nada aqui, simplesmente vindo aqui embaixo e criando, por exemplo, um SQL Persistence e passando isso para a criação de um app, né? SQL Persistence, e rodamos agora, tudo rodou sem nenhum problema, certo? Então esse é o grande ponto do tipo Abstract Factory, a ideia de relacionar tipos que tornamos genérico para que nossa arquitetura seja flexível, mas de certa forma eles estão correlacionados, certo? O tipo Story e o tipo Load, os métodos que existem em ambos não estão correlacionados. O que eu vou fazer para gravar e o que eu vou fazer para ler não estão correlacionados.
Por isso que eles estão divididos em traits diferentes, pois seus métodos não têm nada a ver entre si. O que faz sentido essa flexibilidade. Agora, em uma visão mais geral, não faz sentido na minha aplicação eu gravar dados usando um storage e ler utilizando outro load. Não faz sentido eu gravar dados utilizando o storage do SQL e ler os dados utilizando o load do JSON. Então, é por isso que utilizamos o Abstract Factory nesses casos, pois ele vai instanciar grupos de objetos que são da mesma família de configuração. É claro que aqui nossa estrutura, de app, ela está simples, mas no aplicativo real poderia existir diversas subconfigurações aqui dentro. Poderia existir diversos outros atributos que seriam genéricos. Por exemplo, o atributo de chamada, fazer chamadas para o sistema, de interpretar HTML, de fazer parse entre tipos. Então, aqui a gente dá essa flexibilidade e com o Abstract Factory nós dizemos que existem grupos de configuração que vão existir. E esses grupos já pré estão configurados, correto? Então, sobre Abstract Factory, foi isso.